Bom, deixa eu. Hoje Caio vai apresentar um pouco às 3h30 aí, vai falar um pouco sobre a tese dele, né? Mas antes a gente vai fazer aqui a discussão sobre o quinto capítulo, certo? Do livro de Ecodinâmica do Tricart, certo? Que é o estudo e cartografia dos meios ambientes do ponto de vista ecológico. Não vai ser possível a gente fazer a discussão de todo o capítulo hoje, certo? Não vai ser possível, porque ele é muito denso e não dá para esmiuçar tudo de uma vez hoje, certo? Precisaria de pelo menos umas 2 horas ou mais para esmiuçar tudo. Então a gente vai trabalhar só o item A, que é a inserção de técnicas de manejo na ecodinâmica. E o problema cartográfico, que é o item B, a gente deixa para a semana que vem, certo? Aí eu vou conversar com o Marinho para ver a possibilidade dele deixar o início do curso para outra semana, ou a gente poderia fazer metade da reunião a apresentação da ecodinâmica, do capítulo do item final, e a outra metade Marinho daria início ao curso. Eu acho que é uma saída também, certo? Vamos lá, sem mais delongas. Então, fazendo uma recapitulação, recapitulando aí o livro, certo? A gente tratou no primeiro capítulo sobre o conceito ecológico, né? Onde Tricart ele justifica por que a ecodinâmica, certo? Ele justifica, por exemplo, a partir dos estudos, né? Ixi, ficou um monte de coisa faltando. Mas tem nada não, depois eu ajeito. A partir dos estudos de ecologia, como ele se baseou nesses estudos ecológicos, né, para para criar o conceito de ecodinâmica. Aí ele trata da teoria geral dos sistemas, ele trata do conceito de ecossistema, do conceito de biodiversidade, e mostra como, por exemplo, se trabalhou, né, e se criou o conceito de geodiversidade e de geossistemas a partir da ecologia, a partir da biologia, certo? No segundo capítulo, ele fala de ecodinâmica e problemas do meio ambiente, aí ele faz uma introdução, na verdade é o terceiro capítulo, quando ele vai tratar de fato da classificação ecodinâmica dos meios, que são aqueles meios lá estáveis, intergrades e fortemente instáveis, certo? Na semana passada a gente falou da avaliação integrada das características regionais, como é que se faz, né? Definição do quadro regional, análise morfodinâmica, recursos ecológicos e problemas da gestão do território, né? A gente tratou sobre isso no grupo passado. E hoje a gente vai tratar especificamente do estudo e cartografia dos meios, né? Na verdade, nessa exposição que eu vou fazer para vocês, o Tricart ele trabalha muito do ponto de vista como fazer uma gestão do ambiente a partir da visão da ecodinâmica. E, mais especificamente, dentro desse universo, da morfodinâmica, né? Da ideia do balanço morfogênese-pedogênese, a importância da declividade e da litologia para os estudos de ecodinâmica e a questão dos recursos hídricos, né? Que é outra coisa que o Tricart trata muito também, certo? Então vamos lá. Então, vocês vão ver que na página, né, eu fiz a montagem desse esquema hoje, então aqui nas pressas eu acabei esquecendo de ligar algumas coisas aí, mas vai dar para a gente entender, certo? Vocês vão ver na página 80 do livro, quem tiver com o livro aí, na página 80, vocês vão ter essa figurinha aí, que eu refiz ela no PowerPoint, certo? E que é importante para a gente entender, certo? Do lado esquerdo, nós vamos ter
a pedogênese, dentro desse manejo, que ele tinha chamado de manejo, nós vamos ter a pedogênese e as biocenoses. São seres vivos, em geral. As relações comunitárias, né, as relações ecológicas, melhor dizendo, entre esses seres vivos, certo? No centro, nós vamos ter a morfodinâmica, que inclui, sobremaneira, a declividade e a litologia, certo? Então, Tricard deixa bem claro, na obra dele, que para uma análise morfodinâmica, esses dois fatores são indispensáveis: declividade e litologia. Inclusive, no item que a gente vai discutir na reunião da semana que vem, ele mostra lá uma carta ecodinâmica. Ele termina o livro mostrando como é uma carta ecodinâmica, certo? Lembrando daquele conceitozinho lá da diferença de mapa, carta e planta, né? A carta, ela é um documento de detalhe, né? O mapa, ele tem uma representação pura e simplesmente temática, né? Em escalas pequenas, de pouco detalhe. A carta, ela já tem já traz assim, informações com uma representação mais detalhada, geralmente de 1 para 100 mil acima, ou seja, uma escala grande, sobre a qual você pode fazer medições, né? E acaba sendo um documento de planejamento. Então, por isso que a gente não pode chamar de mapa ecodinâmico, é carta ecodinâmica, certo? Então já é um documento que tem um certo detalhe. E planta tem ultra detalhe, né? Aí já entra na escala na seara do engenheiro, do arquiteto, que trabalham com 1 para 100, 1 para 200, 1 para 1000, certo? Loteamentos, casas. Então, por isso que a gente não se diferencia muito dos engenheiros, né? A geografia, ela começou como engenharia geográfica. Os primeiros cursos de geografia no Brasil, em 1930, né, eram cursos de engenharia geográfica. Eram mais ou menos parecidos com os cursos que a gente tem hoje, que são de agrimensura, que a gente vai chamar de cartografia, engenharia cartográfica de agrimensura, né? Depois, só a partir da década de 50, com a influência da escola francesa, é que os cursos de geografia começaram a se tornar humanos, né? Humanizados. Realmente a geografia ela começou a trabalhar mais com essa linha humana e física, e a cartografia passou a ser apenas um instrumento, certo? E aí, na década de 70, 80, descambou tudo mesmo. Chegou a geografia crítica, que eu vou até cortar isso que eu estou no YouTube, transformou a geografia numa ciência, numa sociologia, né? Não é uma questão... vocês me conhecem muito bem, sabem que eu não sou xiita, nem do ponto de vista da geografia física, nem humana. Eu acho que geografia é geografia. Embora a gente tenha as nossas especialidades, né? Mas é preciso trabalhar com a visão ampla da geografia. E o que acontece é que muitas vezes eu falo sempre, e eu quero mesmo falar, e que chega aos 4 cantos isso aí. Acontece de geógrafos humanos se transformarem em sociólogos, né? E de geógrafos físicos se transformarem em ecologistas, ou ecólogos, melhor dizendo, ou em geólogos, né? E isso é muito grave do ponto de vista da identidade da ciência geográfica. Isso é muito grave, certo? Então a gente não pode. E por que ecodinâmica? Porque ecodinâmica é um clássico amplamente geográfico. Então a gente precisa sedimentar mais os nossos métodos enquanto geógrafos, e ecodinâmica de Tricard é um dos instrumentos que, se bastante trabalhado e difundido, vai fazer muitos geógrafos entenderem que é um trabalho de fato de geografia, embora muito baseado na ecologia, mas não existe, toda a ciência ela nasce do tronco de outra, né? Mas nós precisamos ter
nossos próprios métodos, nossas próprias formas de análise, certo? E o que eu vejo muitas vezes é que tem geógrafo humano que não é geógrafo, é sociólogo, é historiador, é qualquer outra coisa. Tem geógrafo físico que é geólogo, que é tudo menos geógrafo, certo? Então a gente tem que estar muito atento a essas questões aí. Então, voltando aí para a questão da carta, então ele mostra lá no final o que é uma carta ecodinâmica. E nessa carta ecodinâmica tem declividade e litologia como dois temas importantíssimos representados lá. Obviamente que vai ter recursos hídricos também, vai ter coberturas superficiais, uma série de coisas. E é por isso que a carta morfodinâmica ela se transforma num problema de representação, né? Mapa geomorfológico, assim como a carta ecodinâmica, ela também apresenta muitos problemas, porque ela é muito, no final ela é muito poluída, né? Você tem muita coisa ali representada e fica um mapa poluído, difícil de você entender. Então o Tricá, né, morreu sem resolver esse problema, mas foi um grande geógrafo, não deixa de ser, e deixou o problema para a gente resolver, certo? Mas eu tenho visto poucos trabalhos hoje, né? Como eu disse anteriormente na aula passada, eu disse que a questão da fragilidade ambiental do Jurandir Royce, por exemplo, é uma evolução disso aí, né? Jurandir pegou a visão da ecodinâmica e retrabalhou na visão da fragilidade ambiental, então já é um avanço. Você consegue representar, por exemplo, índices de dissecação a partir de legendas, você consegue representar determinados elementos a partir de simbologias, de forma que você crie uma forma de não poluir tanto o mapa e tornar ele possível de ser lido, certo? Mas a carta ecodinâmica, né, cuja análise morfodinâmica está dentro dessa grande teoria, ela aborda muito o declive e a litologia como fatores de suma importância. E do lado direito nós temos a questão do fator hídrico, que vai entrar aí os regimes de circulação superficial, hipodérmico e freático. Esses três níveis que seguem a profundidade das águas, né? E os manejos hidráulicos, ou seja, a construção de reservatórios, por exemplo, que é muito no semiárido, é um deles, represamentos, a parte de saneamento, drenagem urbana, irrigação e armazenamento de água. Isso aí ele chama de manejo hidráulico, certo? Bom, então, tratando desse complexo fluxograma do Tricá, certo? A primeira forma, né? Esse fluxograma ele é muito geossistêmico, certo? Por isso que a teoria de Tricá ela é geossistema, né? Puro. Eu devo ter dado esse exemplo aqui para vocês nas discussões passadas, que chegou um aluno uma vez, né, para mim, eles perguntou: professor, eu vou trabalhar com geossistema ou com ecodinâmica? Né? Aí eu disse a mesma coisa. Obviamente que geossistema é uma teoria muito mais ampla, né, que abarca as ciências da Terra, né, a teoria geral dos sistemas mais ampla ainda, mas a ecodinâmica ela está baseada nisso, ela está dentro desse universo, certo? Então, o que é que o Tricá vai mostrar aí? A todo momento ele vai mostrar as relações entre esses diferentes níveis, desde a biocenose e a pedogênese, passando pela morfodinâmica até a gestão dos recursos hídricos. Por isso que é muito importante quando nós trabalhamos com semiárido, quando nós trabalhamos com geomorfologia de semiárido, trabalhar com a visão da ecodinâmica. Porque um dos maiores problemas, se não o maior problema que nós enfrentamos hoje no semiárido é a escassez
dos recursos hídricos. E quando não é escassez, é tudo estourando, é barragem estourando, chove de uma vez, cai tudo de uma vez. Né? Então, o ambiente semiárido ele é muito intenso em tudo, desde o 8 ao 80. Ou ele é seco demais, ou ele é úmido demais. E a gente está num momento onde está chovendo pra caramba, desde dezembro, né? Até agora, muita chuva, e está estourando barragem por tudo que é canto, e em alguns lugares está trazendo alegria, que está sangrando, em outros está trazendo tristeza, como é o caso lá de Olho d'Água, que está em iminência de rompimento da barragem. Certo? Por quê? Porque falta estrutura montada pelos próprios governantes. Falta estrutura. Falta manejo, que é o que o Tricá falou aqui. Muita política, muita politicagem, muita roubalheira e pouco manejo. Muita preocupação com o seu bolso e pouca preocupação com a vida das pessoas. É isso que acontece, certo? Então, é importante a gente tratar sobre a gente utilizar a ecodinâmica como um instrumento metodológico para a geomorfologia do semiárido, porque Tricá ele trabalha justamente com noções fundamentais para esse tipo de estudo. Ou seja, como é que o relevo, a dinâmica de evolução do relevo, por exemplo, ela influencia na questão dos recursos hídricos, que é um dos principais, se não o maior problema do semiárido atualmente, certo? Então, na primeira relação sistêmica desse grande fluxograma, nós temos aí a questão, por exemplo, de como certas práticas de manejo da paisagem, elas influenciam nas características litológicas, certo? Então, como essas práticas de manejo, ó, vendo a setinha aqui, elas influenciam na questão da litologia. Está ali um exemplo, né? Uma área de exploração mineral, certo? Cuja atividade humana ela modifica completamente não só a litologia, mas o relevo também da área. E muitas vezes o que é que acontece? Acontece numa situação onde você abandona depois aquilo ali e você vai ter uma clareira, uma cratera enorme, né, que não vai ter função nenhuma, né, não houve nenhum tipo de manejo adequado, porque deve acontecer isso por parte das mineradoras, tanto de manejo da área durante a exploração, como depois também. Não é somente explorar, sair e deixar a clareira lá. E a gente tem muito isso no semiárido também, né? Como grande parte do semiárido brasileiro está pega e perfaz nessa região da Borborema, que é um escudo cristalino riquíssimo do ponto de vista mineral, acontece, muitas vezes explora, isso são empresas estrangeiras e deixa lá o resultado depois. A gente vê muito isso, muita erosão, isso acelera o nível de erosão da área, né? Obviamente que comparado à agricultura, ainda não é tão intenso, mas existem regiões que sim, ocorre muita erosão em função dessas atividades, certo? E aqui na página 81, Tricá vai citar uma série de outras situações onde isso também ocorre, tá? Depois, na segunda situação, nós temos a influência, por exemplo, do manejo nos declives. E isso também acontece na primeira, né? Você tem ali um terraceamento, ou seja, a capacidade do homem de alterar a declividade de uma encosta para, por exemplo, conseguir plantar. Isso acontece muito nas regiões montanhosas do Japão, né? Onde eles precisam se adaptar às condições de relevo montanhoso para desenvolver sua agricultura. Não é por isso que o Japão se transformou num país de alta produtividade tecnológica, que era a única saída que eles tinham. O Brasil, eu acho que existe uma certa... Entra aí não só a questão do agronegócio, uma questão histórica também, de colonização, mas uma questão territorial também, território natural, né? Porque, como o Brasil tem muito espaço para plantar, acabou se transformando num mero exportador de commodities, certo?
Já o Japão não. O Japão ele teve que se adaptar a essas condições, tem uma produção agrícola muito baixa em função disso, mas tem, usando essa técnica, mas vende muito mais caro do que compra, né? Isso aí entra muito dentro da visão de balança comercial dos países desenvolvidos e subdesenvolvidos, que eu não vou entrar nessa discussão, certo? O 3, você vai ter aqui uma situação de manejo do solo, por exemplo, para situações de agricultura, que influi diretamente na morfodinâmica, né? Você tem, por exemplo, uma estrada, tem um equipamento, um trator passando e aplanando esse terreno, né? Fazendo a terraplanagem desse terreno e, junto com isso, compactando o solo. A partir do momento que você tira a vegetação, você já perturbou a estrutura de porosidade do solo e, quando passa a máquina, você compacta aquele solo. Então, você transformou, você alterou substancialmente os níveis de infiltração da área. Por isso que estrada de barro sempre vai ter um problema com as chuvas. Até mesmo quando você tem asfalto, o asfalto não é de boa qualidade, todo ano, como é o caso da entrada de Caicó, né, que eu passo toda semana da Paraíba para o RN, aquela estradinha lá bela que a gente tem, sempre com buraco, todo ano tem que fechar os buracos, né? Então, por quê? Porque alterou a estrutura de porosidade do solo. Isso aí é um exemplo de como o manejo, né, ele pode alterar a morfodinâmica da paisagem. Na situação 4, por exemplo, como é que biocenoses podem alterar a morfodinâmica? Dentre vários exemplos que ele dá aqui também, a questão da própria vegetação, né, que está incluída dentro desse universo da biocenose, como seres vivos, que contribuem para a estabilização da paisagem, né? Aquela regrinha básica, aquela regrinha de ouro que a gente sabe. Onde tem vegetação, a erosão diminui porque a vegetação protege o solo do impacto da gota da chuva, da gota d'água da chuva, que provoca lá o splash ou a erosão por salpicamento, certo? Então, com exceções que eu já discuti em situações passadas, certo? Onde, em alguns locais, se tem um efeito contrário, né? A vegetação ela pode acumular água na folha, em grandes florestas latifoliadas tropicais, que acumula água na folha e depois aquela água cai com um potencial, a gota da água da chuva ela cai com um potencial maior, né? Com energia cinética maior, certo? Bom, na situação 5, como é que a pedogênese, por exemplo, né, ela vai influenciar na questão da morfodinâmica? Em regiões, né, onde você vai ter, por exemplo, são regiões mais planas, né, com topo de tabuleiros, você vai ter mais infiltração e, portanto, você vai ter mais pedogênese, né? Vai ter um perfil de solo ali mostrando, por exemplo, como acontece isso, certo? E os atributos desse solo, como a textura, principalmente, vão ser importantíssimos para a estabilização ou não dessa paisagem. Por exemplo, um solo arenoso, e se for um solo ainda mais do que arenoso, com grãos de morfoscopia muito irregular, a percolação da água vai aumentar, ou seja, a porosidade e permeabilidade aumenta, entra muita água no perfil e a possibilidade de erosão é muito maior. Isso acontece muito no centro-oeste do país, na região ali de Goiás. Você tem uma região plana lá, é um planalto extenso, mas mesmo no plano você tem Vossoroca. Por quê? Solo muito arenoso, a água percola facilmente, promove muita erosão de pipe, que é a erosão subsuperficial, e aí você vai ter como resultado uma
vossoroca, certo? Já um solo argiloso, ele é difícil de entrar água, ele é pouco poroso e permeável, mas quando a água entra, ela também demora a sair. Então, se houver uma saturação, certo, de água no solo, pode ocorrer liquefação desse material. E se isso ocorrer em costas, pior ainda, né? Você vai ter aí fluxos viscosos, né? Corridas de lama. Corrida de lama não, você pode ter mais solifluxão, né? Corrida de lama é quando você tem fluxo mais intenso, certo? Bom, na situação 6 que já abriu aqui, né? Como é que a morfodinâmica ela pode influenciar na biocenose, né? Ele dá aqui o exemplo, tem essa figura 6 aqui, quando você tem um processo de escorregamento e essa lama que vem desse escorregamento, ela preenche a área que anteriormente vegetada, né? Observe que você tem ali uma área com muita vegetação, mas que teve escorregamento. Então, isso é aquele exemplo que eu dei para vocês anteriormente, né? Nem sempre a vegetação é um fator de proteção. Ela é um fator de proteção muito grande para a erosão, né? Aqui nós estamos falando mais de movimento de massa, para erosão em áreas planas, principalmente, e onde você tem subbosque, certo? Quando você tem uma encosta com muita vegetação, às vezes o sobrepeso da vegetação, isso aliado à questão urbana, como está aí nessa figura 6, pode gerar o contrário, um fator que aumente a possibilidade de movimento de massa, tá? De movimento de massa. A erosão pode causar? Pode. Mas naquela situação lá que eu falei para vocês, certo? Quando você tem ausência de subbosque e vegetação com folhas grandes, capaz de acumular muita água, aumentar o tamanho da gota e da energia cinética. Então a situação que Tricard fala aí na situação 6, quando você tem influência da morfodinâmica na biocenose, é como a evolução morfodinâmica do relevo ela pode também ter influência sobre a vida. Então, destruindo vegetação, destruindo casas, né, que são moradias, onde tem pessoas. Isso é um exemplo. Né? O que é que Tricard quer mostrar aí? Relações sistêmicas entre ambos os processos. Né? Lembra daquele esquemazinho lá que a gente mostrou nas primeiras discussões, né? O que é geossistema? Aquela visão lá de hidrosfera, litosfera, biosfera e atmosfera, tudo ligado. Aquilo ali é uma, né? Quando a gente trata, por exemplo, de geologia, geomorfologia, vegetação, águas, tudo isso está interligado, ou seja, o clima ele influencia o solo influencia o clima, a rocha influenciada influencia também o solo, né? Então isso é uma ampla relação sistêmica. Isso está nos livros de ensino médio, inclusive, para quem é professor. Isso é muito bem tratado nos livros de ensino médio, certo? E aí Tricard trata das relações sistêmicas sob uma lupa de aumento ainda maior, quando ele trabalha principalmente nas relações entre solo, relevo e águas. E vida também, né? Pedogênese, biocenose, morfodinâmica e águas. Certo? Se alguém tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta, é só ativar o microfone aí e me chamar. Certo? Bom, na questão 7, né? Você tem aí uma situação de influência da morfodinâmica sobre a pedogênese. É quando você tem uma área erodida, como foi o caso lá que eu falei, você observa aí que essa área é até uma área semiplana, né? Eu não sei exatamente onde é, mas quando você tem uma situação onde, mesmo uma área semiplana ou suavemente ondulada, você tem um vossorocamento, ou seja, uma área que teria tudo para ter uma alta pedogênese, né? Uma área que teria tudo para ter mais pedogênese que morfogênese, acaba tendo um vossorocamento. Às vezes por uma questão de manejo inadequado do solo, né?
Às vezes por uma questão de características do próprio solo, características texturais mesmo do próprio solo, acaba causando isso aí. Foi o exemplo que eu dei para vocês lá na região central do Brasil. Então, como é que a morfodinâmica influencia a pedogênese, ou seja, como é que ela acaba com a pedogênese, né? Dentro dessa visão de Tricard, pedogênese e morfogênese são vilão e mocinho, né? Não sabe quem é quem, mas eu acredito que a vilã é a morfodinâmica, né? Porque ninguém quer a área erodida, né? Todo mundo quer pedogênese, quer solo fértil e tal. Então ele trata muito desse duelo dos titãs, né? Morfogênese e pedogênese a todo momento, certo? Na situação 8, relações, por exemplo, da morfodinâmica com o regime de circulação. Ele fala aqui no item 8, esta resulta em grande parte da maneira pela qual apresentamos os fatos. Para maior clareza, permitimos-nos uma distinção setorial, resultante da abordagem fracionada das disciplinas tradicionais. Ele fala que é artificial distinguir os fluxos da água, tributários à hidrologia, e os efeitos morfogenéticos desses fluxos, ou seja, ele vai tratar aí principalmente dos efeitos morfogenéticos dos fluxos subterrâneos, certo? Que aí entra a questão do casto. O casto é um exemplo, né? O sistema cástico, ele é um exemplo disso. Ele é resultante de uma circulação interna, certo? E também externa, certo? O casto ele tem duas grandes partes, dois grandes, digamos assim, grupos, né? Que são os fatores, endógenos e os exógenos. E isso vai culminar em formas endógenas, como as cavernas, por exemplo, e formas exógenas, como as dolinas, né? Isso a gente trabalha muito dentro do GENAT também. A Caio vai já falar sobre isso aí. Isso foi fruto da minha tese também, né? Eu acredito que temos trabalhado até pouco, né? Tendo em vista que isso foi fruto da tese do orientador de vocês, então eu acho que é um tema que eu, até por um pecado particular, a gente tem trabalhado pouco dentro do GENAT, mas um dos fatores também tem sido, né, porque trabalhar com CAST é muito caro, né? Caio experimentou isso na tese dele. Existem alguns métodos importantíssimos que nem sempre a gente tem acesso. GPR, por exemplo, né? Determinados tipos de batimetria, determinados instrumentos que por enquanto o GENAT não tem acesso ainda. Então, e também eu foquei muito, a gente focou muitos esforços ultimamente na tese de Caio. Eu acredito que finalmente eu estou publicando meu artigo da tese esse ano, o Caio vai defender a tese dele também esse ano. Eu acredito que essas duas coisas vão contribuir para nascer outros estudos, né? Desses estudos que a gente tem feito, certo? E futuros membros aí do grupo de pesquisa que vão entrar vão começar a trabalhar nessa linha de frente do CAST também, certo? Então é isso. Você tem um fluxo interno que vai influenciar na morfogênese, ou seja, a dissolução, né, da rocha calcária em profundidade, ela vai repercutir também na superfície a partir de determinadas feições, como eu citei para vocês agora, a questão das dolinas, né? O 9, quando ele trata de manejos hidráulicos, né? Determinados tipos de manejos hidráulicos, como a questão da irrigação, ela causa salinização dos solos, que ocorre muito no semiárido, certo? Como a gente tem muita evaporação no semiárido, né? Como diz Marco Túlio, chove para cima, né? Agora está chovendo para baixo, né? Essa época do ano está chovendo para baixo. Mas quando passar aí a estação chuvosa, vai começar a chover para cima. Aí vem aquele calor infernal que ninguém aguenta, né? E começa a evaporar. Então, como as rochas, né, o aquífero
freático do semiárido ele é muito salino, porque você tem muitas rochas cristalinas. Quando você explora essa água subterrânea e joga ela em determinados tipos de cultura e utiliza ela para determinadas atividades, né, vai chegar um momento que aquilo ali, a água vai evaporar e vai ficar o sal. O sal se cristaliza. Você tem muitos processos também que ocorrem por capilaridade, né? E aí fica lá a salinização, que é um dos grandes problemas, inclusive gera perda da fertilidade do solo, a perda natural, da fertilidade natural do solo, né? Por exemplo, nós temos lá em Sousa, né, um polo irrigado, né, no interior da Paraíba, só que Sousa está numa bacia sedimentar, né? Então pouca gente atenta para o fato de que Sousa é um exemplo, mas poucas pessoas atentam para o fato de que Sousa tem uma geologia diferente das demais regiões dos entornos, é uma ilha geológica. A gente pode até dizer assim, que Sousa é uma ilha geológica. E como ela tem uma geologia sedimentar, né, é mais viável a irrigação, certo? Então tem um fator diferente aí. Questão 10, né, que é, por exemplo, outros tipos de manejo hidráulico e como alguns tipos de manejos hidráulicos, como os represamentos, por exemplo, influenciam no regime hídrico. Trazemos mais uma vez o exemplo, né, do Itães, e não só do Itães, mas de tantos outros açudes do Seridó, do semiárido como um todo, né? O represamento de águas traz muitos impactos, né? E o DENOX, desde a década de 30, para perenizar os rios do semiárido e resolver o problema da escassez dos recursos hídricos, criou muitas represas, né? Tudo bem, até um determinado nível é interessante, mas represa, como eu falei anteriormente, traz muito impacto, né? E impacto gera problemas, se esses impactos forem negativos, é claro, né? Existem impactos positivos também, e a represa tem impactos positivos. Mas aí você tem que pesar, são mais impactos positivos ou negativos? E eu acho que nas últimas décadas a política do DENOX e de outros órgãos também institucionais, governamentais, de construção indiscriminada de represas, tanto legais, tanto do ponto de vista legal como do ponto de vista ilegal também, já dessa vez já não mais por parte do Estado, mas por parte de empreendedores locais, gerou um impacto terrível na paisagem do semiárido, né? E o DENOX nessas últimas décadas, o governo como um todo, prestou pouquíssima atenção para como se desenvolvia as atividades nos entornos dessas represas, né? E na bacia como um todo, mas especialmente nos entornos dessas represas. Isso aí causa alteração no regime de fluxo a partir do momento em que o uso da terra indiscriminado, é o tema do estudo de Tiago, nas margens de reservatórios e bacias semiáridas, gera aumento da erosão, aumento da deposição, e isso vai gerar colmatação, isso vai gerar assoreamento, não só dos reservatórios, mas dos rios também, certo? Isso aí é um problema grande. Na situação 12, eu já pulo para 12, porque na 11 ele pede para ver o item 9, que o item 9 trata dos regimes hídricos, né, que eu falei anteriormente para vocês aqui, como é que os manejos hidráulicos alteram no caso da salinização, certo? No caso do 12, o 12, a relação aqui do fluxograma, mostra como é que esses manejos hidráulicos, por exemplo, influenciam na morfodinâmica, certo? Continuo falando da questão das represas do semiárido. E isso aí que vocês estão vendo na foto acontece muito no semiárido. Vocês que são da região comecem a observar isso. Vocês passam num rio, às vezes o rio tem um terraço, um lado do terraço está erodido, o outro
tá aleijado, não tem praticamente terraço. É o caso desse rio. Você observa que do lado direito tem um terraço que está sofrendo erosão. Do lado esquerdo o rio está cotó, não tem terraço. O que é isso? Desequilíbrio dinâmico. Desequilíbrio dinâmico na evolução do relevo. Ou seja, o nível de base, que é naturalmente alterado pela represa, o nível de base local, né, vai começar a, digamos assim, a endoidar, como diz o nordestino, a enlouquecer, né, ao sistema de drenagem local. Ele começa a buscar um ponto de equilíbrio e começa a erodir uma margem, a outra fica cotó. Aí às vezes tem de um lado tem exposição de vazamento cristalino, do outro tem terraço. Então aquilo ali é o que? A drenagem começando a buscar seu perfil de equilíbrio, se readaptando a novas condições de nível de base local, causado pela represa. E toda represa causa isso. Então, se constrói barragem, mas não se faz estudo de morfodinâmica. Pelo menos eu nunca vi, né? E como também a morfodinâmica, nessa segunda situação aqui, voltou aqui, como é que os regimes de fluxo, por exemplo, de fluxo freático, altera a morfodinâmica. Por exemplo, nós temos aí uma região chamada Três Lagoas, aqui em João Pessoa, certo? Quem chega em João Pessoa é um dos primeiros pontos que você vê, né? Fica no cruzamento entre as BR-101, que leva de João Pessoa a Recife, e BR-230, que leva de João Pessoa a Campina. Então, quem chega em João Pessoa, a primeira coisa que vê, uma das primeiras coisas que vê é as Três Lagoas, né? E as Três Lagoas, tanto dentro do meu estudo como do estudo de Caio, ela é considerada uma depressão de origem kárstica, certo? Só que esse karst aqui da Paraíba, ele é muito particular. É um karst que tem muitas particularidades e complexidades, certo? A primeira delas é a questão litológica, né? Nós não temos um karst clássico, nós temos um karst subjacente. Você tem um calcário que está soterrado por 40, 50, 60 metros de argila, dependendo da região onde você está. E dentro dessas argilas, você tem níveis endurecidos de óxido de ferro, certo? Eu cresci morrendo de ver e de levando topada em pedra de óxido de magnésio e de ferro aqui nas vertentes do Rio Jaguari, de João Pessoa. Aqueles nódulos enormes, né, de óxido. Então isso tem muito, né? E existem níveis subterrâneos a 10, 12 metros que muitas vezes sustenta um lençol suspenso, né? E aí o que é que você vai ter? Você tem uma situação raríssima aqui em João Pessoa, tendo em vista que é uma região úmida, né? Isso acontece mais no semiárido, mas como aqui é uma região úmida, então chove bastante, isso não muda muito. Mas teve um ano aqui, que foi 2014, que foi um ano de chuvas bem escassas, né? Chuvas, por exemplo, que normalmente chove 1.800, 2.000 milímetros, nesse ano choveu acho que 1.900 milímetros, 1.000, o que aí já é muita coisa, né? Mas aqui, levando em vista que é um ambiente tropical úmido, não foi uma grande chuva. Então o que aconteceu? O que se chama de Três Lagoas começou a transformar em 10 lagoas, né? Porque você começou a ter, inclusive, Caio, isso foi muito interessante do ponto de vista, eu fiquei muito assim, eu fiquei admirado, porque isso foi interessantíssimo para o meu estudo, porque me deu a oportunidade de ver sumidouros, por exemplo, onde é que você tem ali maiores acumulações de argila. Num karst de infiltração difusa, que é o caso do nosso karst, e recoberto, esses acúmulos de argila nos ajudam a enxergar esses sumidouros, sabe? E não sei se você observa aí na foto acima, que no lado direito você tem um desses acúmulos de argila e do lado esquerdo você tem água. Então esse nível foi baixando e a gente foi começando a ver
que não é só Três Lagoas, são várias, né? São vários sumidouros. Então é um vala. Eu continuo defendendo isso, embora eu tenha sido duramente agredido, né? Levei pauladas e pauladas da Revista Brasileira de Geomorfologia, mas eu não vou trazer aqui a questão. Eu acredito que mais por uma questão corporativa. Bom, eu estou aberto a críticas, certo? Mas existem críticas e críticas. O cara não tinha nenhum conhecimento da região. Ele acha que o vala só acontece lá na Eslovênia, né? E diz que não era. Mas eu continuo defendendo veementemente. É o vala. Por quê? Vocês vão entender depois o que é o vala, né? O vala é uma grande depressão, que ela tem um tamanho maior que o da dolina, porém não é só o tamanho dela. É a função hidrológica dela e a influência estrutural que ela tem também. E aí a gente tem um claro, as Três Lagoas é um vala, claramente é um vala. Porque dentro dela você tem um regime de fluxo bastante complexo, você tem uma infiltração difusa, você tem vários sumidouros. Então se isso não for o vala, é o quê? Não é. Dolino não é. Poliê, Pouge não é. Né? Enfim, então, para dizer o seguinte, que os regimes, como o Tricá fala, os regimes internos de fluxo, eles alteram a morfodinâmica também, porque dependendo da presença ou não desses lençóis suspensos, né, você vai ter variações do nível freático. Você vai ver a situação A, onde a lagoa está seca, e a situação B, onde ela está completamente preenchida e não dá para você enxergar sumidouro nenhum. Você pensa que é uma lagoa só, né? Você pensa que é uma lagoa só. Então isso é um exemplo de influência, né? Influência do regime freático na morfodinâmica, né? Que se expressa aí nas áreas superficiais, tá? Bom, gente, era isso que eu tinha para falar para vocês, já exatamente 3h30, né? Espero que esteja todo mundo aí, tá todo mundo calado. Tem hora que eu penso até que eu estou falando sozinho. Fica aquele silêncio, né? Mas voltei aqui para ver que todo mundo tá ouvindo. E aí eu abro para as perguntas, se alguém quiser fazer alguma pergunta, acrescentar alguma coisa também em relação a esse capítulo. E logo depois o Caio vai fazer a apresentação dele. Alguém querer falar alguma coisa aí?